Você não vai crescer, não vai ser grande se você não apostar grande. Coragem é tudo. O cara, quando tem coragem, vai pra frente, faz qualquer coisa, dá errado, volta atrás. A pessoa tem que ter autoestima e tem que acreditar nela. Não importa onde você nasceu, não importa onde você estudou, o que importa é o que você quer ser na sua vida. Meu avô, meus avós foram operários numa fábrica. Meus pais foram operários numa fábrica. E eu fui operário na mesma fábrica durante 7 anos. Então, meu pai, eu sempre fui muito estudioso, eu sou disléxico, né? Disléxico é a dificuldade de aprender a ler. A professora, quando dizia assim, Luciano, continua a leitura, eu já ia na aula de português tremendo. Eu já ia mal para a aula de português. Eu sempre fui péssimo em português e ótimo em matemática. Eu sempre aprendi a multiplicar e a somar. Somar e multiplicar. Eu era péssimo em português. E não entendia, porque se eu era bom em matemática e não era burro, né? Por que quando eu ia na aula de português, aquilo me passava a mão, amanhã tem aula de português. E aí a professora, eu acho que na 5ª série, 6ª série, a professora disse, Luciano, continua a leitura. Eu não ia, não. E os outros meus amiguinhos lendo atrasômetro, a burocracia. Começava a gaguejar, o pessoal começava a rir. E aí, eu não entendia, aí eu pensei, o que eu vou fazer? E eu comecei a estudar em casa. Eu comecei a ler gibi na época, né? Livro, tudo que jornal, tudo. Eu vou tentar aprender a ler para eu não passar vergonha na coisa. E isso foi durante até os 12 anos de idade. Então eu sempre falo, né? Eu aprendi a ler só com 12 anos de idade. Imagina se eu tivesse aprendido com 7 anos, né? Quem tem filho disléxico, ele não é burro, ele não é malandro. Ele aprende de maneira diferente. Mas eu saí então de pais operários, eu comecei numa fábrica também. O que a fábrica fazia? Fábrica tecidos. Fábrica Renault, uma fábrica de tecidos de centenas de anos. Todo mundo lá em Brusque trabalhou na fábrica Renault. Ela existe até hoje, lá. será? Eu comprei a fábrica faz 2 anos. Tu comprou? Caralho! Legal. E aí depois de 3 anos eu trabalhei numa expedição, o meu gerente me chama e disse, Luciano, eu era chamado lá até de ligeirinho aí eu corria pra cá, corria pra lá, eu nunca parei, eu nunca parei pra conversar, eu corria nas escadarias, sempre trabalhando, acelerado. Aí um dia ele me chamou, esse meu gerente, e disse, Luciano, você é muito bom pra ficar aqui, eu te arranjei um emprego de vendedor, lá no outro lado, tu não quer ir pra lá? Eu disse, vou pra lá. Aí me encontrei. Até hoje eu sou um vendedor. Adoro pessoas, adoro vender, né? E aí depois montei a van com apenas um colaborador do tamanho dessa sala aqui. Aliás, antes de começar a van, como eu fui vendedor, eu passei a vender tudo que se fabricava na loja, na empresa, que era uma empresa de 5.000 colaboradores, grande. E também o carro da diretoria, a sucata, tudo que tinha na van era eu que na Renault na época. Sim. Eu vendia. Depois disso, eu montei primeiro uma tecelagem de toalha em 1984 com 22 anos de idade. Da hora. 22 anos de idade. E depois eu montei a van. Por que você tinha esse negócio de montar empresa? Porque seu pai e sua mãe eles eram operários. Eles tinham alguma coisa de montar empresa, né, dentro deles? Não. E meu pai dizia assim, Luciano, eu começava das 7 da manhã às 5 da tarde. E meu pai trabalhava das 5, 1h30. E aí antes de eu ir pro escritório, onde eu trabalhava, eu passava no lugar que meu pai trabalhava, que era um subsolo. Trabalhou 42 anos num porão. Meu pai. Caralho. 42 anos. Vitamina D faltava bastante. Pô, coitado. E aí, eu dizia, pai, agora eu vou montar uma empresa pra mim. Ele disse, estás doido, Luciano? Eu tô aqui a vida toda de operário. Tu já tá naquele escritório bonito ali. Fica ali, o emprego teu é bom. Olha só, pai. O pai passou a vida toda aqui. Se não, pai, eu vou montar um negócio pra mim. Mas da onde você tinha isso? Por que você queria montar? Eu acho que feeling, conhecimento. Eu digo que o conhecimento vale mais do que um diploma. Não é isso? Total. Não é a faculdade que vai fazer. É o teu conhecimento, a tua força de vontade. E eu disse, pai, eu vou montar uma tecelagemzinha e vai dar certo. Aí montei uma tecelagemzinha, depois tirei meu pai da fábrica e botei ele a trabalhar comigo. Tu começa, não tem hora pra trabalhar, não tem dia pra trabalhar, não paga hora extra pra gente e muitas vezes dá prejuízo. E muitas vezes você quebra e perde tudo que tinha. É verdade. Então, como eu tinha 22 anos de idade, eu vou tentar. Não tinha namorado, não tinha casado ainda, nada. E a tecelagem foi muito bem, tirei meu pai da fábrica. E aí depois, 2 anos depois, montei a van. 1986, com 24 anos. Eu e Vanderlei, a van. Hang e Vanderlei.
Um sócio que eu tive durante 5 anos. Entendi. Mas o que aconteceu com a tecelagem? Ela cresceu? Não, aí você a vendeu? tecelagem trabalhei durante até 90 e pouco, uns 10 anos. Tendo a van junto. E junto, né? Entendeu? E depois eu vendi a tecelagem. Entendi. Eu comecei a tecelagem fazendo tecido para roupa de cama. E aí um dia eu fui vender a roupa de cama para um atacadista. Fui eu e meu pai, pobre, sem dinheiro, precisava vender aqueles paninhos para poder comprar fio. No começo assim, eu tinha um Fiat amarelo ovo, 4 pneus quadrados, não tinha dinheiro para comprar. Na época era câmara de ar, furava, o pneu já gastou todo. Ele solta a cinta, um pneu velho, quando ele está tudo gasto, ele solta a tinta e começa a sair os ferrinhos para fora. É isso? Eu tive carro assim, um Fiat amarelo, 147. E aí eu fui vender as pecinhas com meu pai, e aí eu cheguei lá nesse lugar, e o cara disse, olha, eu pago R$10 essas tuas pecinhas de pano aí. O preço era 20. Eu disse, pô, mas o meu custo é 20, eu não posso vender por 10. Não, mas é o que eu pago. Tá bom. Vendi as pecinhas, precisava de dinheiro. Aí falei pro meu pai, passa esse trabalho todo, tem que comprar fio, tem que fazer o pano, tem que tingir tudo. Aí me custa 20. Eu venho daqui e venho vender por 10. Aí o cara pega por 10 e vende por 100. Eu disse, meu negócio não é fazer tecelagem, meu negócio é botar uma loja. E montei a van por isso. Tu acredita? Faz sentido. Falou, pô, vou entrar na linha aí, que ganha mais. A van cresceu com muito mais velocidade, né? E aí de uma loja de um funcionário, comecei com um funcionário, passei 3 anos depois para uma loja de 3 mil metros quadrados, e depois era tanto movimento que a gente fez a primeira van com a fachada da Casa Branca. Quando a gente fala que o dinheiro não traz felicidade, porque o cara que só pensa no dinheiro tá fudido. Dinheirista é foda. O cara que é dinheirista, eu tenho uma frase seguinte, o cara tem que ser humilde, simples e generoso. O cara que for simples, humilde e generoso, ganhou tudo na vida. Porque o cara, quanto mais sobe, quanto mais grana tem, mais generoso, mais distribuir o dinheiro precisa fazer. Empilhar dinheiro não traz felicidade pra ninguém. Aquele cara que, sabe, tem o generoso e tem o ganancioso. Eu só me arrependo do que eu não fiz. O medo trava a gente. O medo... Eu digo o seguinte, uma das principais coisas importantes na vida de um empreendedor, do empresário ou de qualquer pessoa é a coragem. A coragem é tudo. O cara, quando tem coragem, vai pra frente, faz qualquer coisa, dá errado, volta atrás. Eu acho que muitas vezes eu poderia ter ido e não fui. E quando eu fui, deu certo, eu saí na frente. E quando deu errado, eu aprendi. Então, você já faliu alguma vez? Não. Não na van, mas em algum outro projeto? Não. Eu tive uma tinturaria, uma tecelagem, tive um bar, um sucesso, um bar. Que mais que eu tive? Comecei uma cantina na escola com 12 anos de idade, vendendo biscoito. Então você já tinha essa mosca empreendedora? Não, eu acho que... eu tenho falado muito sobre esse assunto aqui, muito legal. A pessoa tem que ter autoestima e tem que acreditar nela. Quando você vai fazendo e vai acertando, a tua autoestima vai crescendo e o teu eu vai acreditando mais em você, e aí você vai tendo coragem, vai fazendo, e às vezes dá errado... E daqui a pouco tu acerta de novo e vai. Você não vai crescer, não vai ser grande se você não apostar grande. Eu tenho um ditado que diz: comece pequeno e sonhe grande. Sonhe grande e corra atrás do teu objetivo. Você tem uma capacidade incrível de realização. Mas você tem que acreditar em si. Não importa onde você nasceu, não importa onde você estudou, o que importa é o que você quer ser na sua vida. Vai pra cima, vai pro pau. Trabalhe bastante e você vai dar certo. Brasileiro é ótimo. A maioria das pessoas que eu vejo começaram do zero. Comecei hoje ainda atendi um cara que teve um acidente, perdeu tudo que ele tinha, perdeu o emprego, perdeu o carro, teve que indenizar a vítima, a pessoa que faleceu. Aí ele foi trabalhar de pedreiro, de servente pedreiro, e aí ele viu um cara vendendo picolé. Ele disse, eu vou ser vendedor de picolé, que dá mais do que eu tenho aqui. Hoje ele tem 20 funcionários vendendo picolé. Da hora. É legal? Quantas histórias dessas eu conheço, né? Cada um tem uma capacidade de se reinventar. Pessoas que quebraram e começaram a vida toda de novo e hoje estão bem de novo. Não pode desistir, não pode se acomodar, não pode ficar chorando, se lamentando. Amanhã vai ser melhor, e um dia vai ser melhor. O mundo não deve nada para as pessoas normais. São os anormais que mudam o mundo. Eu sou um anormal. Eu acho que quem faz sucesso,
quem acredita em si, tem um livro que eu gosto muito, Os Originais, Adam Grant. É aquele cara, aquele CDF, aquela pessoa muito, muito inteligente, que lê um livro e segue o livro. Eu não sou o cara, eu sou o cara que escreve um outro livro. Para mim, tudo que está naquele livro que eu não compactuo, eu vou tentar mudar. E aí as pessoas fazem a diferença, né? Então, eu sempre falo, eu não sou um cara inteligente. Tanto é que eu fiz 2 concursos públicos e não passei, graças a Deus. Se a pessoa tivesse passado, né? Eu fiz um concurso para Banco do Brasil, fiz um concurso na época para o INPS, quando eu tinha 18 anos de idade, rodei nos dois. Prova que eu não sou um cara inteligente. Eu sou um cara esforçado e por ter dislexia, você pega assim, ó, famosos que têm dislexia, você vai ficar impressionado. Tem um número muito grande. Einstein, Walt Disney, Tom Cruise. Você não pode viver dentro daquilo que as pessoas acham que você tem que viver, dentro daquela caixinha, né? Se você seguir a manada, você vai ser mais um. Você tem que encontrar o seu caminho, e às vezes o seu caminho é sozinho. Todo mundo segue por um lado e você segue por outro, mas você tem que ter certeza que está certo. E quando chega lá, todo mundo diz, caramba, como é que eu não vi isso? Olha, primeiro a gente começa querendo ser um milionário, ou querendo ter uma qualidade de vida melhor que os nossos pais tiveram. Mas depois que você adquire o dinheiro é como ar. Quando você tem, você não sente, né? Você não sente o dinheiro, você não vive pro dinheiro e do dinheiro. As coisas na tua vida acontecem. Você vai no médico, e você precisa pouco para viver. Primeiro, acreditar no seu sonho. Segundo, colocar o seu sonho no papel, se tornar realidade. Terceiro, falar para todo mundo que você vai ter a responsabilidade de realizar o seu sonho. Acreditar em si. Você pode tudo, você tem uma força interior, não importa aonde você nasceu, não importa onde você estudou. O que importa é o que você quer na sua vida. Outra coisa que eu tenho falado, que às vezes as pessoas nascem lá no Poço Fundo é na minha terra, né? E às vezes você acha inferior do que as outras pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer o seguinte: não é porque você nasceu no interior que você é inferior. Não é o cara de Nova York, não é o cara do Rio de Janeiro, não é o cara de São Paulo, não é o cara que estudou nas melhores escolas, nas melhores universidades, que vai tirar a sua chance. Se você for diferente, se você acreditar em si, você vai passar todo esse pessoal para trás. E lá, quando chegar lá em cima, você tem que olhar para trás e saber de onde você saiu. E saber que para continuar e ir para frente, você tem que ser humilde, simples e generoso. Não complique a vida. Faça tudo o mais simples. Pessoal, o simples é mais. Não complique a vida dos outros, não complique a vida do nosso cliente, não complique a vida do nosso fornecedor. Então, seja simples. Faça tudo com simplicidade, com humildade. Tem pessoas que arranjam um problema para a solução. E eu já penso diferente. Para todo problema existe uma solução.